Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Ah, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, tá? Esse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês hoje é mais ou menos a continuação de ontem sobre os plágios, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês que muitos adventistas acham que a turma da Ellen White lá, né, aquele grupo de pessoas, às vezes se davam por inocentes, e os adventistas hoje em dia acham que eles não conheciam da lei, não conheciam do que estavam fazendo, não sabiam sobre as artimanhas, né, que estavam fazendo sobre os escritos de Ellen White. E esse vídeo aqui, a minha intenção é mostrar para vocês que eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, tá certo? Mais uma vez lembrando vocês que meus vídeos não foram e não serão para tirar a fé de ninguém. Você pode continuar acreditando sem problema nenhum na sua profetisa aí da igreja adventista. A minha intenção não é tirar a sua fé nela. Pode continuar. É só trazer aqui a história, né? Uma outra maneira de enxergar o adventismo e nada mais. Também gostaria que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo, deixasse o seu comentário das perguntas que eu vou fazer no final do vídeo, tá certo? E também outros tipos de comentário, não há problema nenhum. Verificar se você continua inscrito no canal, tá certo? E se você ainda não é inscrito e está entrando pela primeira vez no canal, vai lá e se inscreva, tá certo? Vamos lá. 2 pesos e 2 medidas. Em 1864, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reagiu energicamente ao plágio de um de seus hinos. Sim, o editorial da revista Review and Herald, aquela revista que hoje seria a revista adventista, né, o equivalente, chamou de plágio, né, chamou o plágio, né, de roubo literário. Vejam só, aí, né, a liderança adventista da época entendia que plágio é violação do 8º mandamento, qual? Não furtarás. Por outro lado, a liderança esperava que trechos de Ellen White fossem reproduzidos em livros e artigos, claro, desde que citada a fonte. Só que esqueceram de dizer exatamente isso para quem? Exatamente para Ellen White. E o grupo que orientou isso também se auto-aplicar essa regra. Ela plagiou, aquele grupo plagiou e muito. Então, os adventistas se veem na posição de condenar o plágio de outros e defender o plágio de Ellen White e deles mesmos. A incoerência adventista. Resolver diferentemente em circunstâncias iguais ou análogas. É assim que o dicionário define a expressão ter 2 pesos, 2 medidas. É o que fazem muitos adventistas. Adventistas rejeitam plágio. Em 1864, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, a liderança adventista ficou incomodada quando uma certa Lutera Weaver publicou como se tivesse apropriado da letra de um hino adventista e a publicou como se fosse de sua própria autoria. Na época, o editor da revista Review and Herald, a principal revista adventista da época, era Uri Smith. Vale a pena dar uma olhada no editorial indignado que ele escreveu na ocasião. Vamos ler? Vamos dar uma lidinha lá? Vamos ver então o que ele escreveu. Vamos ver. Ele diz assim: plágio. Essa é uma palavra que costumava significar roubo literário, isto é, usar
o que outros escreveram e passá-lo adiante como se fosse de sua própria autoria. Na revista Crise do Mundo, de 23 de agosto de 1864, encontramos uma poesia com o título Sobre a Crise do Mundo e assinada por Luther Weaver. Ele continua: qual não foi nossa surpresa, portanto, descobrir que essa poesia é nosso conhecido hino. Longe nas montanhas o rebanho disperso foi lançado exausto. Essa poesia foi escrita por N.R. Smith e foi publicada pela primeira vez na revista Review, volume 2, número 8, de 9 de dezembro de 1851, e tem estado em nosso inário desde que se publicou a edição seguinte do inário. E ele continua: mas o pior de tudo é que a poesia está mutilada, pois a segunda estrofe, a mais importante, foi suprimida. Veja que, ao mesmo tempo que plagiavam, agora eles advertem quem a eles usam também o plágio. Não estou dizendo que uma coisa conserta a outra, uma coisa justifica a outra, está tudo errado, certo? Adventistas sabiam muito bem o que era plágio. O texto que nós acabamos de ler deixa bem claro que o significado da palavra plágio era conhecido da liderança adventista. Já naquela época era considerado o quê? Roubo literário. Uri Smith, o editor da revista Review and Herald, e James White, que era marido de Ellen White e presidente da editora, tinham noção de que era errado e, com toda razão, acusaram Lutero de roubo literário. Quem escreveu o editorial foi Uria, mas o presidente da editora, que escreveu muitos artigos publicados na revista, nunca questionou o texto de Uria. Isso mostra que em 1864 já havia plena consciência do significado de plágio e uma expectativa de que os cristãos devem se abster dessa prática. Para os adventistas, plágio é violação do 8º mandamento. Uri Smith prossegue em seu editorial. Vamos ler? Ele diz assim, vamos lá, vamos dar uma lida lá para ver o que ele diz. Mas isso talvez tivesse deixado claro demais a sua origem, pois nos dias de hoje, pouquíssimas pessoas, com exceção dos adventistas do 7º dia, têm qualquer coisa a dizer sobre todos os mandamentos de Deus. Não há dúvida, plágio é violação do 8º mandamento, não furtarás ou não roubarás. E, de acordo com Uri Smith, os adventistas são os campeões na obediência a todos os 10 mandamentos. Copiem a Ellen White, mas citem a fonte. O editorial de Uri Smith termina com as seguintes palavras. Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá. E diz assim: é claro que queremos que sejam publicados trechos longos ou curtos da revista Review ou de qualquer de nossos livros, e tudo o que pedimos é que nos seja feita a simples justiça de nos dar o devido crédito. Era natural os adventistas desejarem que trechos de artigos da Review, da revista adventista, da época, e de seus livros fossem divulgados por terceiros. A única coisa que pediam é que fosse feita a simples justiça de dar o devido crédito, ou seja, citar a fonte. Aliás, Uri Smith fala de nossos livros, o que inclui os livros de Ellen White. Era, sim, para outros citarem trechos de Ellen White, mas sempre indicando a autora. Adventistas reconhecem plágio nas obras de Ellen White.
Apesar de a liderança adventista reconhecer que plágio é roubo literário e entender que trechos de livros podem ser citados desde que citada a fonte, esqueceram de dizer isso para Ellen White e para eles mesmos. O fato é que as acusações de plágio contra a profetisa adventista são bem antigas. Isso aí não é de hoje não, irmão. E há plágios documentados em várias obras, entre elas O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações. Se você ainda não assistiu o vídeo, Plágios de Ellen White, que eu trago mais detalhes, dá uma assistida aí, que isso vai trazer mais informação ainda, tá? Aliás, o relatório Veltman, que foi feito a pedido da alta direção da Igreja Adventista do Sétimo Dia e custou uma pequena fortuna, reconheceu isso, os plágios nos livros publicados de Ellen White. E esse relatório, publicado em 1988, o relatório Veltman, são exatas 2.273 páginas de um estudo cuidadoso que confirma a política de 2 pesos e 2 medidas, pois mostra claramente que no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White copiou trechos e mais trechos de outros autores e não se importou em dar o devido crédito àqueles autores. A desculpa dada pelo Adventismo. Em geral, a desculpa apresentada pela liderança adventista é que na época de Ellen White isso não era crime. A igreja até encomendou um parecer jurídico que ficou conhecido como parecer Ramick. Plágio podia não ser crime, ok, mas ainda assim era reconhecido como algo condenável. Hoje, os adventistas estão naquela incômoda situação de acusar outros de plágio e, ao mesmo tempo, defender o plágio feito pela mensageira, do Senhor. São 2 pesos e 2 medidas. Com isso todo trazido aqui para montar uma linha de raciocínio, vamos refletir um pouco. Por que Luther Weaver errou ao apresentar como sua poesia um hino que ela encontrou no Inário Adventista? O que você acha disso? Coloca aí nos comentários do vídeo. Como o 8º mandamento, não roubarás, se aplica ao plágio, ao que nós estamos vendo? Por que em vários de seus livros Ellen White copiou trechos de outros autores sem lhe dar o devido crédito? Por que a liderança adventista se vê na difícil situação de ter de justificar o plágio de Ellen White? Você deve ter visto aí muitos vídeos aí de Leandro Quadros e companhia se justificando, empréstimo literário, isso e aquilo, aquele outro. E eles sabiam muito bem de tudo isso. Então coloca aí nos comentários o que você acha, qual é a sua ideia, o que você pensa. Concordando ou discordando aqui do objetivo desse vídeo, tá? Não há problema nenhum, porque aqui eu sou democrático, não há problema nenhum você discordar, tá certo? Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Legal que vocês vieram até aqui. Vamos aguardar o próximo vídeo. Então, dessa sériezinha que eu estou mostrando, desvendando aí a senhora profetisa dos adventistas, Ellen White. Tá bom? Um abraço e até lá.